Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas as pessoas que aqui chegam e nos escutam. Esse é o nosso 5º episódio, gravado como parte do projeto Filosofitas Maior Fita. Sou o Leonardo Leospa, licenciado em Filosofia e membro coordenador do Coletivo Cultural e Território de Cultura Filosofitas. E hoje, no meio do caminho da primeira temporada, aqui conosco está a Cris Brandão, coordenadora de projetos sociais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, de Batatais, São Paulo, e coordenadora estadual de captação de recursos na Federação das APAES do Estado de São Paulo. Ela também é licenciada em Letras, pós-graduada em Marketing Estratégico e passeia pelo universo das artes cênicas e integra o nosso coletivo Filosofitas. A APAE ela atende milhares de pessoas com deficiência. Na área da saúde são mais de 4.000 pessoas atendidas por ano. Na educação são cerca de 50 alunos, é uma escola, então é uma escola de educação especializada. E na assistência social são 100 pessoas em unidade referenciada e 40 pessoas idosas que são atendidas em um centro-dia do idoso. E atende pessoas com deficiência, que nasceram com alguma deficiência, e também com pessoas com deficiências adquiridas, que ao longo da sua vida tiveram alguma questão que trouxe uma deficiência, e essa pessoa também é assistida pela APAE. Como que você está, Cris? Tudo bem, Muito bom estar aqui para conversarmos um pouquinho, que é tão importante esses diálogos. Obrigado, Cris. Para variar, sem variar, dando continuidade a este programa, vou fazer aqui a pergunta derradeira do portal de Delfos, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Se apresenta aí pra gente, quem é você, ou que enigma que te conta? Eu sou uma pessoa libriana, que nasceu no ano de 1971, portanto, no século passado. Vivi muitas histórias, muitas experiências. Muito prazeroso, estar nesse universo. A proposta desse programa é ouvir experiências, histórias, pontos de vista e visões pessoais de mundo de diferentes profissionais da área cultural, artística, educacional e terapêutica. Para orientar as entrevistas, existem algumas perguntas padrão que eu vou apresentando para todo mundo que passa por aqui. Ok? Sim. A primeira pergunta é a seguinte: o que o nome Filosofitas te conta ou te comunica? Filosofitas, é uma contração, de duas palavras, filosofia e fitas, E fitas, para mim, é uma palavra bastante filosófica, traz muitas memórias afetivas, e essas memórias, elas se sobrepõem, mas a que mais me marca é da minha mãe. Ela fazia Maria Chiquinhas com os meus cabelos, e depois, com muito jeito, com muito carinho, ela pegava 2 fitas de cetim, principalmente, e colocava fazendo laços. E assim eu ia para a escola, festas, missas, com um sentimento assim muito grande de que eu era querida, era amada, e isso era muito por conta das fitas. A minha mãe, ela costurava, ela produzia muitas coisas, e ela fazia roupas para nós, diversos figurinos para mim, para o meu irmão, para minha irmã. E
E assim, ela colocava sempre fitas combinando, né, no meu cabelo. E essas fitas, elas tinham várias cores, né, vários tons. Tinham fitas vermelhas, verdes, azuis. E principalmente assim, com a fita azul, eu lembro de uma de organza, né? A organza é um tecido transparente, parecia que ela fazia uma escultura, né? Eram laços que né, trazem em mim assim sentimentos que até hoje me marcam muito, né? E filosofitas, né, me lembra muito essa questão da minha mãe, porque a minha mãe, ela sabia muito de muitas coisas, né? Ela foi uma grande artista na arte culinária, né? Porque isso é uma arte mesmo. Ela criava, inventava, né? Parecia que usava princípios de alquimia, né? Com sabores, aromas. E isso me lembra muito Paulo Freire, né? Com a frase: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. E então, filosofitas é uma palavra que me traz lembranças muito lindas, né? Repletas de saberes e fitas. Obrigado por partilhar essas histórias. O nome Filosofitas, então, remetendo ao fazer culinário, ao vestuário. Muito interessante essas relações sendo estabelecidas com o nome. Vou aproveitar e fazer agora a segunda pergunta. Por onde vão suas memórias e pensamentos, especificamente com aquelas fitas cassete e VHS, que eram utilizadas para gravar ou para ouvir ou assistir sons e vídeos? Volto lá para esse mundo, né, Léo, das lembranças, né, que me trazem a percepção de que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né, por viver esse tempo de uma transição aí gigantesca, né. Poxa vida, hoje nós ouvimos música no celular. E as fitas cassete me levam para um mundo mágico, né, gravadores. No aniversário de 2 anos da minha irmã, nós passamos ali brincando, né, com os gravadores. Eu tinha 9 anos, 10 anos, por volta de 9, 10 anos. E esse gravador, ele tinha um microfone e nós podíamos gravar e ouvir nossas vozes, né? Era magia pura. Sim. A gente também tinha aquela possibilidade de ligar nas rádios locais, né? Eu acredito que aqui em Batatais eram 2 rádios na época. E nós pedíamos música para gravá-las nas fitas. A gente ficava torcendo, né? Rezando para o locutor não dizer nada enquanto a música tocava. E tinha também a questão das melhores fitas, né? A BASF, ela era bem conceituada. Inclusive, eu tinha uma que chamava Basfita. Olha só. Nós tínhamos que ter aquela caneta, né? A caneta Bic, porque às vezes a fita, ela enroscava no gravador, né? No toca-fitas, né? E era tanto em casa, né? Tinha o toca-fitas que a gente tinha em casa e também tinha o do carro, né? E das fitas de VHS, nossa, né? O meu primeiro videocassete, né? Que assim, que eu pude dizer é meu, eu comprei com um carnê, né? Em 10 vezes, lembro, de R$54. Olha. Foi no ano de 1994, né? Que esse foi o meu, porque tinha na casa dos meus pais, né? Mas esse eu havia me casado e aí então eu tinha esse videocassete e
ia nas locadoras para alocar filme, né? Tinha filme com uma fita e tinha aqueles filmes que a gente levava com 2 fitas, né? Parte 1 e parte 2. Eu acho que isso faz uns 30 anos, né? E para devolver a fita a gente tinha que rebobinar, né? Se a gente não fizesse isso, tinha multa, né? E às vezes, né, a gente fazia fita, falava que, né, porque também tem o termo, né, do fazer fita, né? E a gente falava, poxa, né, mas será que quando eu devolvi, não estava mesmo rebobinada? Aquela desconfiança. Né, e eram muitas as fitas, né, Léo? E tinha também fitas de máquina de escrever, né? A gente tinha aquelas fitas de tinta, não sei se você se lembra, eu acho que você não se lembra disso, mas a máquina de escrever, ela tinha um rolinho de fitas, era fita vermelha e preta, né? Lembro, que a gente escrevia. Né? Então são muitas fitas, né? Então tem fitas de cetim, de organza, fitas cassete, VHS, fitas adesivas, métricas, fitas de LED. São muitas fitas, né, Léo? Muitas fitas. Bom, depois do Filosofitas e das fitas, a gente quer te ouvir agora sobre a filosofia. Quando que essa palavra, ou que seja alguma expressão relacionada a ela, apareceu na tua vida? Eu acho que foi na escola mesmo, viu, Léo? No ensino médio a gente tinha aulas de filosofia, mas o que, assim, me marcou mesmo da filosofia foi um livro sobre filosofia, né, sobre filósofos e filosofia, que chegou no Brasil, acho que foi no ano de 95, eu não lembro se foi 95 ou 96 que eu tive acesso a ele. Certo. E O Mundo de Sofia. E ali a gente conta, né, tem a história de vários filósofos. E nesse livro, ele tem um plot twist, né, que hoje a gente usa esse termo muito para filmes, mas existe muito nos livros, né? E eu fiquei assim, encantada com aquilo, né, de perceber junto com uma personagem o que estava acontecendo, né, naquela história. Então, a percepção da filosofia mesmo, porque antes eu via filosofia muito... Eu conseguia entender o conceito de filosofia, mas ali eu acredito que foi algo assim, muito, muito marcante mesmo, muito forte, né? Então eu tive, e talvez porque ali também explicasse tanto, né, da filosofia, de tantos filósofos, homens e mulheres, né? E ali tem nos dá essa percepção de tantas pessoas, né, para não dar nem spoiler aqui do livro, né, que podem filosofar. É muito interessante mesmo, né? Então, é isso, né? Eu dou o destaque para esse livro aí. Conta histórias de filósofos e da filosofia, e de uma forma, né, incrivelmente filosófica. O Mundo de Sofia. Inclusive, eu não cheguei a ter acesso ao VHS, mas tive acesso ao DVD de uma série que foi feita baseado no Mundo de Sofia. Muito próxima, né? O vídeo? Do livro. Sim, essa série ela é muito próxima do livro, sim. Você viu no VHS ou no DVD? Também no VHS. Olha só. Ô Cris, esse primeiro contato com a palavra filosofia, você disse que foi no ensino médio. O Mundo de Sofia surgiu alguns anos depois. Foi depois.
Tem algum professor ou professora que você se recorda dessa época do ensino médio? Sim, o Padre Eloy, né? O Padre Eloy, inclusive, foi professor de filosofia. Puxa, o cônego Eloy hoje. Isso, e também ele tinha um curso de parapsicologia, e então ele trazia muitos os conceitos de filosofia, e essa parte conceitual e a apresentação de filósofos, né, Léo, também teve participações em palestras, cursos, até assim dessa parte assim religiosa mesmo, que já nos levava pro mundo da filosofia. Bom, antes desse primeiro contato com a palavra ou a escrita da filosofia, ou mesmo esse contato posterior ali com o mundo de Sofia, talvez, imagino, você já filosofasse ou fizesse algo que você considera hoje como sendo um filosofar ou dar umas filosofadas. Isso aconteceu ou acontecia? Muito, né? É muito interessante a gente ter essa percepção de que nós existimos em um mundo composto por muitas pessoas. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 5 ou 6 anos, olhando para uma janela, vi um moço passando de bicicleta, e eu falei, poxa vida, o que ele está vendo é de uma forma totalmente diferente da minha, e ele está pensando, né? E o que será que ele está pensando? E eu não tenho acesso ao pensamento dele. Como é que será que ele vê esse mundo, né? E esse tempo que nós estamos vivendo, né? Tão próximos, né? Eu de uma janela avistando uma outra pessoa ali e pensando nisso, né? Então é muito interessante. E olha só, Léo, eu tenho uma sobrinha e ela tinha 3 e ia fazer 4 anos, né? Eu digo isso porque, assim, o quanto a filosofia nos pega, né, tão precocemente, né? E ela me perguntou, tia Cris, eu vou fazer 4 anos? Eu disse, sim, né, 4 anos. E aí ela falou, não, você não pode me prometer isso, né? E ficou ali assustada, né? E eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Ela falou, tia Cris, você não sabe se eu vou fazer 4 anos. Ela já estava com consciência de morte, né? E isso é muito interessante, né? É o filosofar. E foi assim, conto agora, né? Mas foi de uma forma que naquele momento ali, ao mesmo tempo que a gente fica encantado com perceber o ser humano, né? Ao mesmo tempo a gente fica assustado, né? Por a gente ser assombrado, acredito eu, né? Não sei qual a palavra que a gente coloca aí, né? Porque é algo que nos... É muito admirável, né? A filosofia é incrível. Nos assombra, nos espanta. É isso. E é isso, né? O espanto é pura filosofia. Você contou essa história aí pra gente. Muito obrigado por partilhar, né, desse momento do homem andando de bicicleta, sendo visto pela janela. Esse pensamento a respeito do outro, da alteridade. Somos uma colcha de retalhos, né? E com tantas histórias. E uma das histórias que marcam a minha vida é no meu trabalho mesmo, né? Eu trabalho na APAI, na década final dos anos de 1980, fazia um curso de artes cênicas, né? Aqui do nosso município, né? Que era pela prefeitura, tinha curso de artes cênicas, artes circenses, oficinas diversas. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam,
homens e mulheres esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam. Todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha. Aqui porquanto, aquela um dia saiu de lá, com uma fita verde inventada no cabelo. Que fita? E aí, num dos cursos, né, de artes circenses, conversando com a prefeitura, eu e mais 2 amigas fomos convidadas a participar de um projeto, né, onde nós tínhamos lanche, transporte, para fazer, né, trabalhos, né, de artes circenses em escolas, instituições, hospitais. E nós íamos para hospitais psiquiátricos em Ribeirão Preto e aqui em Batatais também escolas, e acabei fazendo uma apresentação na APAI. E nessa apresentação nós estávamos vestidas de palhaças. E as pessoas perguntando, né, como era fazer arte. E aqui na APAI foi algo assim que é inesquecível, né? E depois acabei trabalhando nessa instituição. Esse pensar sobre a arte que se fazia foi a filosofia. Sim, porque a arte é um saber fazer e a filosofia é esse saber, né? Obrigado, Cris, por ir revelando aí pra gente esse lugar de onde você está e vai sendo no mundo. As últimas perguntas do nosso podcast Terapias, Fitas e Filosofias, que poderia também ser chamado de Fitas, Filosofias e Terapias, pensando agora aqui, vão passar pelas terapias. A gente sempre fala, e vamos continuar repetindo, que para o Filosofitas, a filosofia tem uma dimensão de poder ser aplicada na vida. O filosofar ou o provocar pelo filosofar, por essas vias da filosofia, a gente acredita que pode nos aproximar da saúde e do bem-estar, ou do estar bem. Você já ouviu falar sobre essa relação possível entre filosofia e movimentos terapêuticos? Se sim, conta pra gente como é que foi isso. Léo, no lugar onde eu trabalho, eu vejo muito essa questão da filosofia como terapia, porque as pessoas, elas vão trazendo histórias, e nessas histórias elas vão conversando umas com as outras, participando de grupos, né? E não só onde eu trabalho, como em vários lugares a gente percebe que as pessoas contando histórias, fazendo arte, diversas artes, né? Escultura, pintura, como eu disse para você, nós participando desse trabalho de artes circenses, visitando hospitais, escolas, é muito perceptível o quanto a filosofia, da forma como nós sabemos e entendemos, antes mesmo de conhecer a palavra filosofia, ou disciplina de filosofia numa escola, a gente consegue entender, perceber o quanto que isso muda, né? O quanto que isso nos aproxima do humano. Tive uma grande amiga que participou de um atendimento, né, de filosofia clínica, e ela, né, trouxe relatos muito bons. E legal. Eu conheço também terapeutas que trabalham, né, com essa questão
da filosofia, das histórias de vida de cada um, e que conseguem, né, resultados muito bons mesmo, né, com as pessoas. E isso é maravilhoso, né? Agora, encaminhando para o final do episódio, a ideia é te apresentar aqui o trecho de um livro da filosofia clínica, entendido aqui como um movimento surgido no sul do Brasil na década de 1980, e ouvir a sua opinião sobre este trecho. Pode ser? Claro. Então vamos lá. O trecho é de um livro chamado Filosofia Clínica e Humanismo, da editora Ideias e Letras, e ele foi escrito pelo professor titular da Universidade Federal de São João del Rei, o professor José Maurício de Carvalho. O aspecto fundamental do humanismo presente na filosofia clínica é o reconhecimento da singularidade existencial e liberdade do homem, uma subjetividade que se faz com suas escolhas, um ser que é o que se faz. A singularidade existencial nos impede de tratar a pessoa como coisa, quando ela está no exercício de sua liberdade. Singularidade existencial significa que somos um mundo particular, e este mundo se organiza com regras próprias. Cada pessoa é única também pela forma como ela se relaciona com o que a cerca. Ela está em certo ponto do espaço, integra uma cultura, vive em certo momento do tempo, todos os elementos que contribuem para que ela seja única. No entanto, estes aspectos não são tudo. A carga genética, suas experiências, sua estrutura de pensamento também atuam para individualizá-la. Sua vida é pautada nas escolhas que fez e faz a partir dos elementos que a singularizam. Que nós somos únicos. O que mais nos aproxima, né, o que nos torna iguais são as nossas diferenças, né? Todos somos diferentes, todos temos percepções únicas, irmãos gêmeos, né, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, vivendo uma mesma realidade, no mesmo tempo, têm pensamentos, percebem, né, tem uma percepção diferenciada de tudo aquilo que enxerga, muita riqueza, né, nessa diferença, nessa forma de ser humano. Ser humano é ser diferente. É isso que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu mundo, o seu universo, a sua percepção. Volto lá naquela questão do moço na bicicleta, tão próximo ali, vivendo na mesma cidade, no mesmo tempo, numa realidade, né, tão diferente. Cris, com que fala ou mensagem você gostaria de finalizar essa nossa conversa? Como você disse, eu trabalho, um dos meus trabalhos, né, é na APAI. E as pessoas falam assim, a APAI trabalha com pessoas com deficiência. O preconceito é justamente pelo não saber, né, pelo desconhecimento, né, o não saber dá medo. Acredito que as pessoas, nós todos, devemos buscar ao máximo nos conhecer e conhecer o mundo que a gente vive, para que a gente tenha menos medo. E com menos medo a gente vai ter menos preconceito. Sigamos. Que fita, hein? Maior fita. Sigam a gente lá no @filosofitas1 no Instagram, @filosofitas no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso site www.filosofitas.com.br. Valeu, Cris. Muitíssimo obrigado. Valeu, Léo. Gratidão. Até. E obrigado a vocês, pessoas que nos ouvem, movimentando essa nossa coletividade coletiva. Até a próxima. O neologismo velhavam nos diz que velhos e velhas fazem coisas que velhos e velhas fazem. E a nós só resta interpretar da forma que quisermos. E não é sempre assim?
Então, eu sou a que, por enquanto, estou terraqueando com terráqueos e terráqueas que terraqueiam. Projeto Filosofitas Maior Fita, uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, via Programa de Ação Cultural PROAC ICMS, contando com o apoio da Goal Projetos e patrocínio da Usina Batatais, Usina Lins e Grupo Santa Emília.